Ontem eu deixei vocês com a seguinte pergunta: o que você deve fazer com um problema que o está encarando de frente? Pois então, levante-se. Fisicamente, levante-se desse lugar que o deixa desconcertado. Em seguida, deixe o problema de lado. Pense em outra coisa, qualquer coisa. Dê um tempo a si mesmo. Se você conseguir desviar o olhar, isso conduzirá a uma infinidade de respostas. Você já ouviu falar no teste de conhecimento The Knowledge? Pelo nome, parece um novo programa de perguntas e respostas da televisão. Porém, mais do que um programa de televisão qualquer, ele é torturante, dramático e faz adultos caírem de joelhos. The Knowledge, o conhecimento. Passe nesta prova e receba o prêmio, a cobiçada autorização para dirigir táxi em Londres. O que é The Knowledge? The Knowledge é tudo o que se exige que um motorista de táxi saiba. É o que se exige de um motorista, é que ele saiba tudo. Ele começa com conhecimento de todas as ruas que compõem os quase 10 quilômetros de centro de Londres. Todas as ruas principais, todas as ruas secundárias, todos os segmentos de rua que são de mão única, toda a rua que faz cruzamento com outra rua e em qual ordem. A batalha do candidato inclui, no centro de Londres, meras 26 mil ruas. Há mais um detalhe sobre as ruas de Londres. Não há lógica nelas. Não formam uma grande simétrica, com linhas de comprimento semelhantes e cruzamentos previsíveis. E não há um conjunto sequencial de nomes de ruas. Não existe nenhuma relação evidente entre elas, como no caso de Manhattan, por exemplo. Ao contrário, as ruas de Londres são nomeadas atropeladamente e se cruzam umas com as outras como o conteúdo de uma travessa de espaguete derrubado no chão. E há os pontos de referência. Espera-se que o motorista conheça bem o Big Ben, o Palácio de Buckingham e a Ponte de Londres, mas também todos os museus, restaurantes, hotéis, hospitais. Um total de 186 mil locais. O motorista tem que saber que em ruas esses pontos de referências ficam, em qual lado da rua, e depois calcular a melhor maneira de se chegar ao local, a partir de qualquer ponto da cidade. A prova The Knowledge acontece em uma pequena sala na qual o candidato fica sozinho com o examinador. Ele tem que usar roupa formal, referir-se ao examinador como Sir e não pode se atrasar um minuto sequer. O examinador entra como se fosse um policial cético que não acredita na sua história. Dá para sentir pelo cheiro se a pessoa tem o que é necessário, disse Alan Preece, um examinador veterano. O examinador prossegue, abre sua pasta, determina um ponto de partida e um destino. O candidato a motorista deve então informar a melhor rota, com todos os detalhes perfeitos, narrando cada curva e todos os pontos de referência no caminho, usando somente o mapa que criou na cabeça. Enquanto o candidato transpira e fica tenso por medo de errar, o examinador senta-se imperiosamente com um mapa de verdade a seu lado, esperando por um erro. É tudo demasiadamente estressante. Quando o sujeito sai da sala, ele não consegue nem lembrar o próprio nome, disse Preece, o examinador veterano. Mesmo assim, o processo não está terminado. Longe disso. Depois de criar rotas com sucesso, para 4 destinos selecionados pelo examinador, mandam o candidato embora.
Ele volta depois de um período que varia de 3 a 5 semanas e responde oralmente a um novo conjunto de perguntas. O processo continua, com uma sessão atrás da outra, e dura bem mais de um ano. The knowledge é como uma dor de dente, admite Prince. Ela não para. Por que a avaliação demora tanto? Você deve estar se perguntando. Embora seja um sistema muito estranho e, ao que consta, uma relíquia de 450 anos, de uma época em que nem um barão inglês conseguia encontrar alguém que soubesse as ruas de Londres, ele também é um processo extraordinário e eficaz. Imagine o destino de um candidato a motorista que tentasse aprender tudo sobre Londres de uma vez só. O problema seria esmagador. Mas, rua a rua, dia a dia, isso pode ser feito. E agora, nós podemos, inclusive, observar de que maneira o cérebro faz isso. Pesquisadores do Instituto de Neurologia da University College London estavam curiosos para saber o que o fato de dirigir um táxi em Londres e se preparar para o The Knowledge faz com o cérebro humano. Motoristas de táxi, muitos deles inclinados a acreditar que eram uma espécie à parte e que mereciam muitíssima atenção de um pesquisador, enfileiraram-se satisfeitos para que seus cérebros fossem analisados. Com a ressonância magnética feita ao longo do processo, os pesquisadores conseguiam ver o hipocampo nos cérebros dos motoristas, na medida em que estudavam para o The Knowledge, e que se tornavam motoristas mais experientes. O hipocampo é a parte do cérebro que guia as navegações. Ele é maior em pássaros e animais que dependem de habilidades de navegação aguçadas para sobreviver. À medida que esses motoristas de táxi construíam seu mapa mental da cidade, seus cérebros cresciam para preservar esses mapas. Curiosamente, isso não acontece com os motoristas de ônibus, que dirigem sempre pelas mesmas ruas e, por isso, não tem necessidade de possuir um mapa abrangente da cidade na cabeça. Isso não acontece com moradores comuns da cidade, que devem, todavia, tentar movimentar-se pela cidade. Acontece apenas com os motoristas de táxi, que têm uma necessidade grande de aprendizado e que desenvolvem um mecanismo interno de movimentação. Não dá para compreender Londres da noite para o dia. Qualquer motorista que tentasse desistiria imediatamente. Mas o espaço de tempo entre as etapas da prova torna isso possível. Esses intervalos colocam o cérebro para trabalhar na tarefa, em vez de fazer com que fique sobrecarregado. Como explicou o examinador Prince, The Knowledge é como uma grande jarra de água e o cérebro como um copo. Você o enche lentamente para não desperdiçar. Aparentemente, The Knowledge é apenas uma prova de geografia muito difícil, mas os motoristas tendem a vê-lo como algo muito mais grandioso. Porque você aprende mais do que isso. Você compreende aquilo que é capaz de fazer se não encarar o problema diretamente.